E agora, vamos à rubrica na tela. É o quarto nível, quarto dígito. Só lembrando, né? Quem detalha a categoria econômica é a origem. Quem detalha a origem é a espécie. Quem detalha a espécie é a rubrica. Agrega determinadas espécies de receitas, cujas características próprias sejam semelhantes entre si. Dessa forma, detalha a espécie por meio da especificação dos recursos financeiros que lhes são correlatos. Exemplo, a rubrica Impostos sobre o Patrimônio e a Renda é detalhamento da espécie impostos. E por fim, ou melhor, dando sequência, vem a linha, quinto e sexto dígitos, ou simplesmente o quinto nível. A linha é o detalhamento da rubrica e exterioriza o nome da receita que receberá o registro pela entrada de recursos financeiros. Então, gente, lá vem a banca. Qual é o nível que exterioriza o nome da receita? Aí você, a linha. Exemplo, a linha impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza é o detalhamento da rubrica impostos sobre o patrimônio e a renda. Para fechar, sexto nível, sétimo e oitavo dígitos, subalínea. A subalínea constitui o nível mais analítico da receita. Outra pergunta, qual é o nível mais analítico da receita? Subalínea. Utilizada quando há necessidade de se detalhar a linha com maior especificidade. Exemplo, a subalínea pessoas físicas é detalhamento da linha impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Gente, para solidificar os nossos conhecimentos, olha só a estrutura completa. COERAS, que significa categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. Aí eu comecei com o dígito 1, receita corrente. Aí vou detalhar a receita corrente, como a origem dela, que foi a origem tributária aqui. Agora eu vou detalhar a origem tributária como uma de suas espécies, impostos. Mas eu quero saber mais, imposto de quê? Aí vou detalhar com a rubrica impostos sobre o patrimônio e a renda. Não fiquei satisfeito, vou detalhar mais ainda. Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza. E para chegar no nível mais analítico, pessoas físicas. Então, quando você estiver pagando um tributo, observe que esse código vai aparecer, principalmente esses últimos aqui, ó. No caso 0410, imposto de renda, pessoa física. Olha que legal, imposto de renda, pessoa física. Ok? E ainda, fechando o nosso tema, ingresso significa o quê? O ingresso, como eu falei, é a entrada do numerário no cofre. Podendo esse ingresso ser uma receita orçamentária, que é uma receita pública, estrito sensu, ou poderá ser um ingresso extra-orçamentário. Dentro da receita orçamentária, temos duas categorias econômicas. Quais são? Receitas correntes e receitas de capital. A Portaria Interministerial 338, de 26 de abril de 2006, desmembrou a categoria econômica corrente em receitas correntes intra-orçamentária e também receitas de capital intra-orçamentária. Dentro da categoria econômica corrente, temos as suas origens: tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. E dentro da categoria econômica de capital, também temos as suas origens: operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Então, gente, foram definições e classificações da receita que eu trouxe para vocês e que costumam cair. Mas analisando o próprio manual técnico orçamentário
e também o Manual da Receita Nacional, eu destaquei outros conceitos, outras definições, de vez em quando até que aparecem. Mas como esse curso a gente começa do zero e vai até um nível maior, não poderia deixar de falar sobre essas definições. Vejam quais são. Outras definições da receita. Receita financeira. São as receitas decorrentes de aplicações financeiras, operações de crédito, alienação de ativos e outras. Então, gente, isso aí cai exatamente assim. A banca joga a receita, o nome é receita financeira, e pergunta lá, pede para que você marque a alternativa que traga o conceito correto dessa receita. A outra definição, receita não financeira. São as receitas oriundas de tributos, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços e outras. Receita compartilhada, outra definição. Receita orçamentária pertencente a mais de um beneficiário, independente da forma de arrecadação e distribuição. Receita vinculada é a receita arrecadada com destinação específica estabelecida em dispositivos legais. A vinculação da receita torna a programação financeira menos flexível, reservando parte dos recursos disponíveis para uma determinada destinação. Receitas compulsórias são receitas cujas origens encontram-se nas legislações que impõem aos particulares uma obrigação. São casos de receita compulsória, os tributos, as contribuições, etc. Receitas facultativas. As receitas facultativas possuem sua origem nos atos jurídicos bilaterais, ou seja, aquelas decorrentes da vontade das pessoas. Como exemplos, temos os aluguéis, que é a receita patrimonial, preços públicos, etc. Receitas próprias são as receitas provenientes do esforço de arrecadação de cada órgão, isto é, receitas que o órgão tem a competência legal de prever e arrecadar. Receita de ressarcimento. Recebimento que representa reembolso de valores anteriormente gastos em nome de terceiros e que agora estão sendo devolvidos, geralmente resultante de procedimentos pactuados entre as partes. Reposição de custos por uma das partes envolvidas quando foram utilizados de meios de outra para atingir determinado fim. Receita de restituição. Recebimento, resultado da devolução de recurso que estava em posse de outrem, indevidamente ou por disposição legal. A restituição pode ser motivada por fato superveniente que alterou a situação anteriormente estabelecida, criando direito a uma reintegração de valor. Receita de indenização. Recebimento que resulta da compensação de prejuízo causado por terceiros, visando a reparar dano sofrido ou perda de um direito. Então, são essas definições que eu também destaquei para que você possa ler exaustivamente e, quem sabe, encontrar em uma questão. Então, gente, logo quando eu abri esse tema, falei de ingressos. E disse para vocês, olha, o ingresso representa o quê? A entrada do numerário no cofre. Mas para que esse numerário efetivamente chegue ao cofre público, ele deverá percorrer aquilo que chamamos de etapas e também de estágios. E é exatamente isso que veremos agora, esse passo a passo, para que o numerário possa entrar no cofre público, para que o numerário possa cair na conta única do órgão. Então vamos ver as etapas da receita e vamos diferenciar etapa de estágios, ok? Na tela. Etapas da receita orçamentária. As etapas da receita seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, levando-se em consideração
o modelo de orçamento existente no país. Dessa forma, a ordem sistemática inicia-se com a etapa de previsão e termina com a de recolhimento. Então, gente, são etapas da receita. Dentro do planejamento, temos a previsão. Dentro da execução, temos o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Então, dentro do planejamento, previsão. Dentro da execução da receita, lançamento, arrecadação e o recolhimento. Eu vou começar com o planejamento, que é a previsão, que é a estimativa que acontece na lei orçamentária anual, como nós já aprendemos. Portanto, efetuar a previsão implica planejar e estimar a arrecadação das receitas que constará na proposta orçamentária. Isso deverá ser realizado em conformidade com as normas técnicas e legais correlatas e, em especial, com as disposições constantes na LRF. Sobre o assunto, vale citar o artigo 12 da referida norma. Olha só, artigo 12, LRF, hein? As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais. Considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes, aquele a que se referirem. Então, gente, e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos. Da projeção para os 2 seguintes, aquele a que se referirem. E da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Então, se a previsão é para 2016, eu tenho que indicar a evolução de 2014, 2013, 14 e 15, nos últimos 3 anos. E vou projetar para os 2 seguintes. Bem, se eu estou querendo estimar a receita para 2016, eu vou projetar para 2017 e 2018. E a evolução será 13, 14 e 15, nos últimos 3 anos. Então, se liguem aí nesse artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa primeira etapa é a previsão, que está dentro do planejamento. Agora, quando a banca mencionar execução da receita, você vai começar a trabalhar os chamados estágios da receita. São estágios da execução da receita. Quais são? Na tela. Estágios da receita orçamentária. A Lei nº 4320/64 estabelece como estágios da execução da receita orçamentária o lançamento, arrecadação e recolhimento. Mas, Wilson, eu já vi aí numa prova, não lembro qual foi, onde a banca considerou a previsão como estágio. Aí tinha lá, ó, previsão, lançamento, previsão, depois lançamento, depois arrecadação, depois recolhimento. Cuidado, a previsão é um estágio? É, mas é um estágio doutrinário. Aqui, ó, é pela doutrina. Lançamento, arrecadação e recolhimento são estágios, segundo a lei 4320/64, ou são estágios da execução da receita. Então, quando a banca citar a lei 4320/64, execução da receita, você só poderá marcar a alternativa que vem apresentar lançamento, arrecadação e recolhimento. Mas se a banca não citar execução da receita, se a banca não citar a legislação, você poderá encontrar como alternativa válida a previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Ok? Lembrando que a previsão é um estágio doutrinário. Já o lançamento, a arrecadação e o recolhimento são estágios legais.
São estágios segundo a Lei 4320/64. E eu começo com o lançamento. Artigo 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Gente, um exemplo prático para que você possa entender melhor o lançamento. Geralmente, em fevereiro, março, mas em fevereiro, todos nós recebemos uma correspondência da prefeitura. Mas não é felicitando, feliz aniversário, ou feliz carnaval, feliz ano novo, feliz alguma coisa. Não, não é para felicitar nada, é para cobrar. A prefeitura, ela prepara um documento com o seu nome, com o seu endereço, com a especificação do seu imóvel, com a data de vencimento, com o valor a ser pago, com a base de cálculo, e lhe entrega. Chega pelos correios. O que é isso? O IPTU. E o que representa toda essa sistemática? Representa o momento em que a administração pública me identificou como contribuinte devedor. E é exatamente o lançamento da receita que faz isso. É no lançamento que a administração pública identifica o contribuinte devedor, identifica aquele que está devendo a ela. Então, quando você recebeu lá a sua cartinha, a sua correspondência, verifique, tem o seu endereço, o seu nome, o código da receita, a base de cálculo, o valor, a data de vencimento. Ali, gente, a administração pública já está sabendo que eu estou devendo a ela o IPTU. Então, é isso que vai caracterizar o estágio do lançamento, ok? Mas eu pergunto a vocês, será que toda receita orçamentária, obrigatoriamente, deverá percorrer o estágio do lançamento? Será? Pergunto de novo, outra pergunta. Quando o Estado arrecada uma receita proveniente de aluguel, um aluguel recebido, é uma receita orçamentária ou extra-orçamentária? Orçamentária, certo? Quando o Estado arrecada um tributo, é uma receita orçamentária ou extra-orçamentária? Orçamentária, correto? Quando o Estado arrecada uma doação recebida em dinheiro, é uma receita orçamentária ou extra-orçamentária? E aí? Ficou na dúvida? Alguns ficaram, tenho certeza disso. Quando você ficar na dúvida se é uma receita orçamentária ou se é uma receita extra, você vai ter que fazer aquela perguntinha que eu ensinei. Essa renda, esse ingresso que o Estado está arrecadando, no caso, a doação que ele vai receber em dinheiro, é dele ou ele vai ter que devolver? Ora, se alguém de bom coração doou ao Estado grana, a renda é dele. Então, a receita é orçamentária, não é verdade? Certo. Mas o que eu quero com isso? Gente, o lançamento da receita é o estágio em que o Estado identifica o contribuinte devedor. Será que o Estado poderá identificar alguém que está devendo uma doação? Será que eu vou receber em minha casa, só faltava isso, receber em minha casa, uma correspondência do Estado dizendo parabéns, você deve uma doação. Só faltava isso, né? Daqui a pouco acontece, hein? Duvido nada. Mas por enquanto não. Não pode. O lançamento identifica alguém que está devendo. Então, somente as receitas previstas em lei, regulamento ou contrato é que irão percorrer o estágio do lançamento. Aí a banca, todas as receitas orçamentárias obrigatoriamente deverão percorrer o estágio do lançamento. Aí você, não. Somente aquelas previstas em lei, regulamento ou contrato. Isso está na 4320/64, artigo 52 na tela. Agora, são objeto de lançamento os impostos diretos
e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Então, muito cuidado caso a banca venha afirmar isso que eu acabei de apresentar para vocês. E também, gente, você já sabe que nem toda receita orçamentária estará prevista na LOA, não é? Não falei isso já bastante? Até disse assim, olha, toda receita prevista na LOA é orçamentária, mas nem toda receita orçamentária estará prevista na LOA. Um tributo criado após a elaboração do orçamento, mas antes do início do exercício financeiro, ao ser arrecadado, será contabilizado como receita orçamentária, mesmo não estando dentro da LOA. Uma operação de crédito que não foi prevista na LOA, ao ser arrecadada, será uma receita orçamentária de capital, como eu acabei de falar. Então, nem toda receita orçamentária percorrerá o estágio da previsão, nem toda receita orçamentária percorrerá o estágio do lançamento. Eu coloquei isso com observação. Observação. Exceção às etapas da receita. Nem todas as etapas citadas ocorrem para todos os tipos de receitas orçamentárias. Pode ocorrer a arrecadação não só das receitas que não foram previstas, não tendo naturalmente passado pela etapa da previsão, mas também das que não foram lançadas, como é o caso de uma doação em espécie recebida pelos entes públicos, ok? Aí você recebeu, não é, lá o seu IPTU, a sua correspondência. O que vai fazer agora? Ora, você como bom pagador vai pagar, vai pegar a correspondência, o boleto e vai onde? No banco, ao banco. Chegando ao banco, a fila, ó, é enorme. Aí você, caramba, vou pagar nada. Olhou para fora do banco, o que encontrou? Uma lotérica. A ideia, a lotérica recebe, vou pagar na lotérica. E foi a lotérica. Ninguém na fila, os caixas vazios, chegou lá, ó, quero pagar meu IPTU. E o rapaz, me dê. E você pagou IPTU. Então veja que você poderia ter pago no banco, mas como a fila estava grande, pagou na lotérica. Veja que você, contribuinte, compareceu a um agente de arrecadação e quitou a sua obrigação. Quando você fizer isso, a receita estará sendo arrecadada, pois a arrecadação acontece quando o contribuinte comparece a um agente de arrecadação, que pode ser um banco oficial, pode ser um banco não oficial, desde que delegado pela administração pública e quita a obrigação. E aí teremos a arrecadação da receita na tela. A arrecadação é a entrega realizada pelos contribuintes ou devedores aos agentes arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente, dos recursos devidos ao Tesouro. A lotérica recebeu. O que é que ela vai fazer? Ela vai transferir esse valor para a conta única da prefeitura, porque o valor não vai ficar com a lotérica. Ela vai receber uma laminha daquilo que ela contabilizou, que ela arrecadou, mas ela deverá transferir para a conta única da prefeitura. E quando esse agente de arrecadação, que pode ser um banco, pode ser uma lotérica, pode ser até uma pessoa física. Para quem é de interior sabe que tem um fiscal de feira, né? Já ouviram falar do fiscal de feira? Funciona assim, dia domingo, lá no interior, aqui no interior de Pernambuco, e outro interior também, funciona a feira de domingo, num pátio. Aquele pátio é público e a prefeitura cobra por isso. Aí todo domingo ou sábado vai lá o fiscal de feira com um talão. Chega, vai em barraca por barraca. Aí chega na primeira barraca. Olha, você está utilizando aqui o espaço, seu nome, CPF, utilizando o espaço, ele está lançando a receita. Aí ele dá o valor, pague. Aí o feirante pega, tome. Então o feirante, ó, pagou ao fiscal de feira, houve arrecadação. Esse fiscal de feira vai ficar com dinheiro. Na segunda, ele vai à prefeitura e vai depositar na conta única da prefeitura. Com isso, eu quero mostrar para vocês que o agente de arrecadação pode ser um banco oficial, pode ser um banco não oficial, pode ser uma lotérica, pode ser até uma farmácia, se houver autorização,
pode ser uma pessoa física, no caso aí do fiscal de feira. Então esses agentes, depois de receber, deverão transferir para a conta única do órgão, ocorrendo então o recolhimento, que é o último estágio da receita orçamentária. Na tela. Recolhimento é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de caixa, representado pelo controle centralizado dos recursos arrecadados em cada ente. Como nós aprendemos, pelo princípio da unidade de caixa, toda receita deverá ser recolhida, arrecadada e recolhida à conta única. Artigo 56 da Lei 4320/64. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Chama atenção para o artigo 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo desta lei, serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive, a banca adora trocar inclusive, a não ser, inclusive, as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Lógico, uma operação de crédito é uma receita orçamentária de capital, estando ela prevista ou não na LOA. Agora, não confundam a operação de crédito, que é uma receita orçamentária, com a operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, que é uma receita extra-orçamentária. Comentada aqui na ressalva do parágrafo único do artigo 3º, que trata também da ARO, da operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Gente, se vocês estiverem estudando, lendo a Lei 4320/64, cuidado aqui com esse artigo 51. E eu chamo a atenção e vou explicar. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça. Nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra. Essa regra caiu desde 88. Como já falei para vocês, no Brasil não temos a obrigação de se prever uma receita para poder arrecadar. O que eu disse a vocês? Toda receita prevista na LOA é orçamentária, mas nem toda receita orçamentária estará prevista na LOA. Não falei isso? Então, cuidado. Cuidado, pois a banca poderá colocar tal dispositivo na sua questão e você não poderá validá-la. Então, gente, são estágios, juntando a doutrina e a lei. Olha só, previsão é um estágio doutrinário, está dentro do planejamento. Indica quanto foi previsto na lei orçamentária para aquela receita. Lançamento, aí já é um estágio legal. Reconhece o direito do Estado de receber a receita. A arrecadação é o processo de recebimento de impostos, multas e demais créditos devidos ao Estado. E o recolhimento é o depósito do dinheiro nos cofres do Estado. Então, previsão, doutrina, lançamento, arrecadação e recolhimento, estágios da execução da receita ou estágios segundo a Lei 4320/64. Esses estágios obedecem a uma cronologia em relação ao ingresso do recurso. Previsão, utilizando aquela metodologia do artigo 12 da LRF. Depois vem o lançamento, onde o Estado identifica aquele que está devendo. Depois vem a arrecadação, caixas, bancos. Depois virá o recolhimento, obedecendo aí o princípio da unidade de caixa. Então, a cronologia dos estágios da receita. Ok? No final do exercício, a administração pública deverá apurar um resultado. E como é que ela apura um resultado?
confrontando a receita com a despesa. Mas, gente, eu pergunto, em que momento a administração pública vai considerar uma receita para fins de apuração do seu resultado? Quando ela foi prevista, lançada, arrecadada ou recolhida? Vou responder daqui a pouquinho, quando eu voltar. Já.